Boa tarde. Nós estamos começando mais uma edição do projeto Vozes da Biblioteca. Hoje, no Vozes da Biblioteca, estamos recebendo a professora Francineia Soares. Francineia Soares, professora da Secretaria de Educação há alguns anos, vamos assim dizer, Francineia, Neinha, como é conhecido por alguns, né? É uma grande alegria poder receber aqui, e a vinda de Francineia vai marcar o início, né, das nossas lives em homenagem ao mês dos professores, das professoras e servidores públicos em geral. É uma categoria funcional que vem sendo altamente desrespeitada, né, nesse contexto em que nós estamos vivendo no Brasil. Então, nós queremos aqui reafirmar o nosso respeito, nosso compromisso, né, e o nosso carinho com essa categoria, principalmente com os professores e professoras da rede. A Francineia foi, né, é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é mestre em Educação. A professora Francineia foi coordenadora da Regional de Ensino de Planaltina, assessora especial do gabinete do secretário de Educação, 2011 e 2013, além de várias outras formações que nós vamos aqui destrinchando ao longo dessa tarde. O que mostra também a qualificação dos profissionais da educação do Distrito Federal e da nossa rede em Planaltina. Mas a gente gosta de começar, Francineia, sempre com o próprio convidado, né? Se apresentando, né, como convidado se vê. E, principalmente, a ideia do projeto é a gente mostrar, né, todos os valores que nós temos em Planaltina, na nossa rede, na cultura, na educação, na arte. Então, que a gente pede sempre para o convidado falar um pouco da sua relação com a cidade. Alguns de nós, como eu, não nasceu na cidade, mas se sente planaltinense, né? Você sabe, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Planaltina, então, mas temos pessoas que nasceram aqui na cidade. Então, seja muito bem-vinda, né, ao projeto Vozes da Biblioteca. É uma grande alegria poder te receber aqui. Boa tarde a todos e todas. Para mim também é uma imensa alegria, né, estar aqui e poder abrir, né, esse mês, o mês de outubro, que é o mês dedicado aos professores e aos funcionários públicos, né? Eu sou a Francineia Soares, sou professora da Secretaria de Educação já há muito tempo, né? E moro em Planaltina desde sempre. Nasci em Sobradinho, mas a minha família, né, veio logo aqui para Planaltina, e a minha história ela é construída aqui na cidade de Planaltina, né? Eu estive, inclusive, a minha construção como profissional na Secretaria de Educação. O tempo que eu estive fora de Planaltina foi o tempo que eu estive no gabinete do secretário de Educação por um período, e depois eu volto para Planaltina. Então, é uma alegria, eu tenho um grande apreço, né, pela cidade, pelas pessoas daqui. Então, é isso. Então, Francineia, né, nós sabemos, né, que você passou por várias escolas aqui de Planaltina, né? Tanto como professora da educação infantil e das séries iniciais, como professora nos anos finais, já como professora de artes. Então, tanto de escolas que estão localizadas no centro Planaltina, que aí no miolo do setor educacional, né, como escolas que mais periféricas, né, escolas onde recebe uma gama de alunos com características sociais de maior vulnerabilidade. Né? Você trabalhou na 9, escola classe 9 de Planaltina, você trabalhou no CAIC, né? E, assim, em exemplos de escola que eu sei que você atuou, né? Trabalhou no CEF1, no Centrinho, né? Por essas escolas, né, você passou pela sala de recursos dessas escolas. Né? Você atuou em sala de recurso, vamos dizer, porque às vezes nós temos aqui
convidados que não são da Secretaria de Educação, pessoas que nos ouvem, nos assistem, e não são da Secretaria de Educação, né? Então não sabe esse nosso nem sempre entende esse nosso linguajar, né? O que são as salas de recursos, né? E por onde você atuou, o que é a sala de recursos, qual é a função da sala de recursos, né? Como atua um profissional que trabalha em sala de recursos. Bem, como você falou, né, eu tenho uma vasta experiência, eu acho que na educação básica eu tenho experiência em todas as modalidades, né? Atualmente eu estou na sala de recursos, altas habilidades, superdotação, eu estou na itinerância de lá, mas anterior eu trabalhei também em sala de recursos no CAIC e trabalhei em sala de recursos também no Centrinho, com os alunos com deficiência intelectual e deficiência física, né? Então, o que são as salas de recursos? As salas de recursos, elas funcionam dentro da educação exclusiva, dentro da educação inclusiva, né? Nessa inserção desses alunos com alguma deficiência que vem para a escola. Então, essa sala de recursos, ela serve como um apoio de aprendizagem para esses alunos, né? A gente trabalha também com os professores, estou falando especificamente com a sala de recursos para deficiência, né, física e intelectual, que é a minha experiência, e aí a gente trabalha também com o professor na questão da formação, da adequação curricular. Então, a sala de recursos, ela é muito importante dentro da educação inclusiva para os alunos, né? Hoje, nas altas habilidades também, que é uma sala de recursos, né? Nós recebemos alunos de Planaltina como um todo, 70% das vagas ela é destinada para a rede pública e 30% para a rede privada, dentro das altas habilidades, né? E lá nós vamos fazer um trabalho que é uma suplementação curricular com esses alunos que têm altas habilidades, né? Então, são 2 trabalhos que são salas de recursos, mas eles são bem específicos também. Então, Francineia, antes de a gente conversar especificamente sobre as altas habilidades, que é uma sala de recurso bem específica, primeiro agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, né? Professores que trabalharam com você, Francineia, que hoje atuam também em salas de leitura e nas bibliotecas escolares, né, das escolas, estão aqui, ó. A professora Ana Cristina, você conhece bem, está no Face do esposo, mas está aí com a gente, né? Dizendo que bom que você está aqui com a gente. A professora Valdene, que também está lá na biblioteca do Centrinho, né? São pessoas com quem você trabalhou lá no Centrinho, com quem nós trabalhamos, né, lá no Centrinho, né? É sempre muito bom. Quiser mandar a sua pergunta para a Francineia, vocês que estão nos assistindo, quiserem fazer também perguntas para a professora Francineia, a gente vai transmitindo aqui as perguntas que forem chegando, né? Professora Tessia, que atua com a gente lá na biblioteca, Francineia. Um abraço para você, gente. Ana Cristina, nós fizemos magistério juntas, né? E aí nós nos reencontramos. Nós temos aqui uma pessoa que sempre nos acompanha, ela se identifica aqui no Facebook como Laila, mas é a Penha, que atua lá na Biblioteca do Senhor. Ela aqui no Facebook se apresenta como Laila, mas está sempre aqui conosco, que é a Penha, que atua lá no 101, né? Agora no Centrão, é porque a gente está tão habituado esses dias eu estava falando com um diretor de escola que as nomenclaturas mudam tanto que a gente fica perdida. Agora é 101, né? Isso. Então, né, mas eu queria falar também, né, Francineia, um pouco da sua formação, né? Você é uma pessoa que atua na rede, começou atuando como professora dos anos iniciais, né? Professora da educação infantil até o 5º ano, pedagoga. Depois, durante a sua formação,
Você fez um curso de artes cênicas e passou também a atuar nas séries finais e no ensino médio, e você se submeteu a um mestrado, né? O seu mestrado é em qual área, né? Qual foi sua de pesquisa, com base em estudos da própria rede, da sua atuação? Conta para nós um pouco da sua formação, desse mestrado, e da importância disso, né, para a sua atuação como professora na nossa rede. Eu começo mesmo atuando, né, como professora dos anos iniciais, com a formação do magistério, né, minha amiga Ana Cristina, fizemos magistério juntas, entramos na secretaria, e depois eu vou para a Universidade de Brasília, eu faço artes plásticas, né, e depois eu vou para o mestrado em educação também na UNB. A minha pesquisa ela está relacionada à educação, à EJA, a educação de jovens e adultos, e eu faço um link com o feminismo, né? Então, é uma construção, é a relação dialógica das mulheres da EJA com essa construção dessa consciência feminista. Então, foi uma pesquisa muito bacana, que me orgulho muito, com os alunos, principalmente as alunas, né? Mas os alunos também participaram. O grupo de pesquisa ele foi do CF4, de Planaltina também, e o primeiro segmento. Então, as pessoas estavam em processo de alfabetização, né? E foi, assim, uma pesquisa, não só a pesquisa em si, que me marcou nessa construção, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estão construindo essa questão da leitura e da escrita, na vida adulta, porque durante a infância foi negado isso a elas, né? É importante frisar isso, porque o adulto, ele vem para a escola, mas ele não ele traz até essa questão, quando a gente vai trabalhar com ele, traz essa questão de uma autoestima baixa em relação a isso. Mas a gente tem que considerar que é uma questão social, né? Em que essas pessoas, durante a infância, elas não tiveram oportunidade. E a sociedade brasileira também, gente, ela não deu oportunidade a essas pessoas, né? Então, elas vêm para a escola já na vida adulta, é uma troca de experiência muito bacana, porque são pessoas que vivenciam e vivenciaram muita coisa. Eu trabalhei com a história de vida deles, que aprendi bastante, né? Nessa época eu desenvolvi 3 projetos, que era esse, a história de vida, a alfabetização, com um texto, né, sobre a história de vida de cada estudante, e e também um outro projeto que a gente chamou de Nossas Vozes, que a gente chamava as pessoas, que é bem parecido, né, com Vozes da biblioteca. O de lá era Nossas Vozes, em que a gente convidava sempre uma pessoa de fora, diante de um problema que nós tínhamos, né, que os alunos tinham, a gente chamava uma pessoa de fora que vinha clarear as nossas ideias de como a gente agir para a solução daquele problema, né? E o outro foi um de receitas, né, receitas e poesias, em que a gente cozinhava e essa questão da poesia estava muito alinhada. Então, foi um período muito rico, e o mestrado, ele nasce desses 3 projetos, né, porque eu já desenvolvi esses 3 projetos e fui para o mestrado. Então, o mestrado, a pesquisa de mestrado, ela está no chão da escola também, porque ela nasce desse contexto desses 3 projetos e da necessidade das mulheres, né, que principalmente essa pesquisa vem por causa da violência que uma aluna sofria. Que bom, Francineia. Aí, Francineia, você, há algum tempo atrás, né, você ganhou um prêmio nacional de
por sua atuação, um prêmio. Eu estou aqui com a minha colinha, tá, gente? Porque não dá para decorar tudo, não. A pessoa tem uma longa formação, a gente tem que colar. Né? Ela pode, inclusive, me ajudar aí. É o prêmio eu sei que você em 2003. Ganhou em 2005. Foi em 2003, antes, não é isso? Em 2003, eu ganhei qualidade na educação infantil. De um projeto que foi desenvolvido. Na verdade, esse projeto ele nasceu na Escola Classe 9, quando eu assumi a coordenação de lá da educação infantil, e aí a gente começa a escrever, a trazer pessoas que desenvolviam algum projeto, que tinha algum talento, que tinha da própria comunidade, né, para dentro da escola para mostrar, né, isso para as crianças e para fazer também com as crianças lá na 9. E aí em 2003 eu estava na Escola Classe Paraná e claro que esse projeto ele vai cada vez mais criando um corpo, né, diferente. E na Escola Classe Paraná, eu fiz também com a turma de educação infantil e em parceria com o CCBB. Então, os alunos eles foram às exposições, né, e foi bem bacana, assim. E também tinha essa questão da própria comunidade, artistas da comunidade irem à escola e levarem os seus trabalhos, mostrarem seus trabalhos, né? Eu lembro que o seu Erasmo de Castro, saudoso seu Erasmo de Castro foi, né? E outros artistas também da cidade foram em 2003 nesse projeto convidado, né, para mostrar o seu trabalho lá. E aí, em 2005, o projeto, eu vou para o CAIC, né? E esse projeto, ele tem, não é o mesmo projeto, mas aí eu recebo o prêmio da Escola Cidadã, né? Prêmio Arte na Escola Cidadã, que é do Instituto Arte na Escola, né? Que eles premiam só dentro do componente curricular arte, né? Esse de 2003, ele é da educação infantil, né? E aí eles pegam, até hoje eu acho que deve existir esse prêmio, que é do Ministério da Educação, e eles premiam um professor de cada estado, esse do MEC de 2003. Em 2005, eles premiam, eu acho que 4 professores por ano, né, o Instituto Arte na Escola, e eu fui uma das premiadas em 2005 com um projeto de arte. As coisas, eu acho que elas estão relacionadas também, porque a minha monografia da licenciatura em artes, ela é com arte para crianças, né? Então, eu faço toda uma pesquisa relacionada à arte com crianças. E aí, esse projeto, ele vem muito em consonância a isso, né? Esse projeto de 2005. Que bom, né? E aí a gente vê, né? A gente vai falar de uma outra coisa que é muito importante na nossa rede, né? E que nós temos aí vários colegas que muitas vezes estão nas unidades e as pessoas nem se atentam a isso, né? Quanto está qualificado, quanto são qualificados nossos professores, né? O quanto nossa rede é qualificada. E a importância, né, na sua visão, dessa formação continuada que nós, profissionais da educação, precisamos ter e com a qual nós precisamos estar diariamente buscando, né, para que a nossa atuação possa ir sempre avançando, né, e que possamos também dar continuidade aí às diversas tecnologias, tendo em vista esse momento, né? Quem de nós esperava que ficássemos um ano trabalhando de forma remota? Né? Então, na sua opinião, como a formação continuada influencia no seu
na sua atuação como professora, como profissional da educação? A formação ela é fundamental, né? Eu acho que até nessa questão assim, mais ampla, da gente perceber a classe trabalhadora, né? Porque nós trabalhamos, a rede pública, ela trabalha com a classe trabalhadora, com os filhos dos trabalhadores, né? Então, quanto mais qualificada for o professor e a professora, melhor vai ser essa educação desenvolvida com essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, né? Então, a formação ela é fundamental para todo mundo, principalmente para professor e professora que trabalham com conhecimento, né? Igual você estava falando agora, nós tivemos que nos adaptar em uma realidade completamente nova, né? Nós não nos foi dada a oportunidade de trabalhar com as tecnologias de uma forma assim tão incisiva como está sendo agora. Mas, diante dessa pandemia, nós tivemos que fazer cursos, nós tivemos que nos qualificar, né? Aprender muitas linguagens do computador, não é? E, além disso, eu acho que a gente não perde também essa nossa formação anterior, esse nosso olhar sensível diante das dificuldades que os nossos alunos têm, porque não é só as dificuldades pedagógicas, né? Tem as dificuldades também sociais. Nós temos um número muito grande de alunos na rede que eles não conseguem acessar a plataforma simplesmente porque eles não têm um computador, eles não têm um celular, né? Então, a gente tem que ser sensível também para essa questão, né? É verdade. Então, eu quero fazer aqui fazer aqui um registro de uma pessoa que disse que você foi a primeira professora dela. Neia, parabéns pelo seu trabalho, sempre muito dedicada. Minha primeira professora, né? Eu acho que isso a gente vai registrando, né? Eu tive o prazer, né, de ser colega de trabalho de pessoas que foram meus alunos já na rede em Brasília, né? E aí encontrei agora nos últimos anos em sala de aula, já como meus colegas de trabalho. Aí sempre fala para os alunos, né? A gente dividindo turma, dando aula para as mesmas turmas, e eles, olha, eu fui aluno da Elbe e tal, isso é sempre muito bom quando a gente encontra, né, um ex-aluno por aqui. A Lauane está conosco, muito obrigada. A Marli Dias Ribeiro também está aqui conosco. Né? Marli foi diretora do CF4 durante tempo, né? Hoje está na formação lá na formação na EAP. Né? Então, vamos falar um pouco das altas habilidades. Né? Quem são os alunos que vão para essa modalidade de atendimento, né, chamada altas habilidades e superdotação? Porque, às vezes, quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, as pessoas têm em mente, né, aquela nossa formação antiga, que são gênios. Então, quem são os alunos que estão na rede hoje e que vão, né, que chegam à sala de recurso de altas habilidades e superdotação? Os alunos hoje, eles são indicados pelos professores, né, os seus professores, porque tanto da rede privada quanto da rede pública, esses alunos, eles têm habilidade em alguma área do conhecimento, né? E ele se sobressai, de alguma forma, dentro desse cotidiano da escola, nessa área que ele está sendo indicado. Hoje nós atendemos a educação infantil com a professora Márcia Vieira. Nós temos um trabalho generalista, né, que é feito. Nós temos a Águida Neide, que é a professora dos anos iniciais, que também é um trabalho generalista. Quando eu falo trabalho generalista, quer dizer que ele trabalha o todo, trabalha artes, trabalha produção
de texto, né? Trabalha a questão das ciências, trabalha cênicas, um trabalho muito lindo do que essas professoras desenvolvem. Quando o aluno ele está um pouco maior, né, a partir de 11 anos, aí nós temos as turmas da professora Fabiana Sabino, que é a turma de artes visuais, que também faz uns trabalhos maravilhosos, belíssimos com os alunos. Temos a turma do professor Robertson, que é de Ciências da Natureza e Computação, que também são os alunos, né, que se sobressaem dentro dessas áreas, né, das ciências da natureza, matemática, biologia, né, e a própria robótica. E nós temos a professora Cleia também, Cleia Narciso, que é a professora de humanas, que fica com a parte de humanas e linguagens, né, que aí os alunos eles vão pesquisar, vão produzir textos, muitos alunos têm livros, né, escrevem poemas, escrevem livros. Então, quem são esses alunos, né? Esses alunos eles são pessoas que se sobressaem em algum campo do conhecimento, pensando numa forma nessa questão das inteligências múltiplas, né, do Gardner. Então, eles sobressaem em alguma área dessa, e aí ele é encaminhado para as altas habilidades, e quando surge a vaga, ele é chamado, né, junto com a família. Então, a gente faz um trabalho de acolhimento do aluno, do estudante, né, e junto com a família. Quando ele chega nas altas habilidades, ele passa por uma avaliação, né? Essa avaliação, ela tem como parâmetro a pesquisa do Renzulli, Joseph Renzulli. E ele vai trabalhar essa questão das altas habilidades com 3 anéis, né? Que é a habilidade acima da média, é a criatividade, e é essa questão da permanência que a pessoa tem naquela atividade que ela está desenvolvendo. Então, é um trabalho muito bacana e que traz muito orgulho também para a gente, né? Fiquei emocionada com a participação da Lauana. Lauana foi uma das minhas primeiras turmas, né? E é muito bacana. Hoje a gente está no CEP Saúde, e lá tem um aluno também, que foi meu aluno na educação infantil, que é o Leandro Vinícius, e está lá hoje como professor, né? É lindo demais a gente ver que a gente fez parte, né, da história dessas pessoas e tudo. E é parte também da nossa história, né, Francineia? A gente vê um aluno... Com certeza, não é só a gente que marca os alunos, né? Exatamente. Eles também marcam nossas vidas, né? A gente vê eles trabalhando, quando a gente passa a ser colega de trabalho deles, é sempre muito especial, né? Agradecer a presença da Suzanete, que está aqui conosco, a Márcia Timonil. Hoje nós estamos com uma audiência privilegiada, bom, viu? Meus amigos, nossos colegas. Vamos continuar falando, Francineia. Você falou, você atua... como muitos colegas, até por uma questão de organização de vida, você é uma das professoras da rede que atua 60 horas semanais de trabalho, não é isso? Uhum. Você está 40 horas no CEP Saúde, não é isso? E as outras 20 horas é lá também? Não, as outras 20 horas, a minha experiência é com... Agora, né? Era com EJA, e hoje eu estou em sala de recursos também generalista, lá no CENUM, antigo Centrão. É uma jornada bem puxada, gente. Eu já fiz 60 horas, não aguentei muito, viu? Tem que ter coragem para trabalhar 60 horas semanais. Tem que ser muita disposição, né? Muita disposição. Tem que ter, né? Porque você tem que ter dedicação em todos. Dedicação exclusiva, né? E ritmo, porque você trabalhar amanhã, deixando para quem, se tem alguém que não conhece a rotina da Secretaria de Educação,
60 horas semanais quer dizer que o professor trabalha manhã, tarde e noite. Então, ele está na escola os 3 turnos. É muito puxado, viu, Francineia? Parabéns pela sua coragem, amiga. Apesar de sabermos que é você e muitas outras pessoas que hoje atuam nessa jornada de trabalho de 60 horas semanais, né? Vamos falar um pouco mais aí das salas de recurso, Francineia. Você, quando atuou no Centrinho, você atuou em sala de recurso generalista, não era isso? Sala de recurso generalista dos anos finais, né? Você atuava com as disciplinas ligadas, porque eu sei que tem uma diferença, né? Eu também já atuei em sala de recurso. Isso. Você trabalhava com a área de humanas, não é isso? Linguagens e humanas. Linguagens e humanas, né? E aí a gente pega um grupo de alunos que estão nas séries finais, né? Isso na sala de recurso generalista. Como é essa coisa assim? Você que já trabalhou em várias modalidades e em realidades diferentes, né? Como é essa transição, né, da educação infantil e dos anos finais, né, para as séries finais do ensino médio? Você é um dos colegas que teve essa realidade, né, de transitar, né, da educação infantil, anos finais, para as séries finais do ensino médio. Conta para a gente um pouco aí de ter essa experiência acumulada em todos os setores da Secretaria de Educação, no caso, de sala de aula. Pois o aluno em si, assim, eu costumava falar, quando eu estava no 102, que, na verdade, assim, essa questão da necessidade do aluno em relação ao professor, ele, na verdade, não muda muito. Ele precisa de atenção, ele precisa de carinho. Claro que você não é o professor exclusivo dele, mas esse olhar de cuidado, eu acho que ele tem que permear a educação como um todo, né? Na educação básica, principalmente, com os menores, fundamental. Mas os alunos do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, eles também precisam dessa atenção, né? desse carinho, desse olhar mais voltado para essa questão da individualidade, da problemática que ele está vivendo, né? Uma questão que me ajudou muito foi a experiência que eu tive com os menores. Então, nessa relação que eu tenho hoje, né, com muitos que são meus alunos, porque estavam no ensino médio, quando foram meus alunos e hoje estão na rede como professores, então eu sempre os via dessa forma, como uma pessoa que está ali e que precisa dessa minha atenção, precisa desse meu apoio para ele se desenvolver. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente acha, porque o aluno ele é um pouco maior, porque ele já é independente em vários aspectos e tudo, a gente acha que ele é completamente independente, né? E a gente não é, a gente adulto, a gente também não é, a gente precisa, né, desse afeto, a gente precisa do acolhimento, né? Então, eu acho que é isso, independente de onde nós estejamos, nós, professores, a gente tem que acolher, a gente tem que olhar, né? Porque muitas vezes a gente é muito focada nessa questão social, do aluno que está com dificuldade, mas tem aquele aluno também que é tímido, aquele aluno que muitas vezes a família está com algum problema, né? Então, a gente tem que perceber todas essas nuances e tudo, para a gente poder, muitas vezes, intervir, né, de uma forma, não é nem pedagógica, de uma forma humana mesmo, né? As relações, elas são humanas. Mesmo se dando dentro do ambiente de trabalho, as relações, elas são humanas, né? E as pessoas, elas estão ali, elas necessitam da gente, elas precisam da gente. Então, preciso, mesmo trabalhando 60 horas, a gente tem que estar bem para a gente ser essa pessoa, né, que vai olhar, que vai ver, que vai ajudar. Além dessa formação intelectual, é claro, que isso também é importante, né?
de fato, é muito importante, né? E, de fato, a gente... Porque eu sou professora de séries finais, então, a gente... e convivo muito com colegas dos anos iniciais, né? Tenho aí, acompanho, vamos dizer assim, de bem perto, né? E tive, assim, a oportunidade de passar em alguns setores da Secretaria de Educação, o que me ajudou muito nesse processo de compreender um pouco de todas as dimensões. E a gente sabe que é diferente, né, apesar, e a gente precisa, né, compreender essas diferenças e ter esse olhar, né, para os alunos, os nossos alunos. E você tem também, você já falou aqui para a gente, né, esse olhar diverso, né, porque você, durante o dia, atua com os alunos do ensino regular, né, que estão na educação inclusiva, mas à noite você atua com a educação de jovens e adultos, né, então aí são também outra realidade, né, porque aí você sai do aluno que sai de casa, né, exclusivamente para estudar e chega à noite para lidar com pessoas que, na maioria dos casos, está vindo do mundo do trabalho, está vindo, muitas vezes não consegue nem passar em casa, do jeito que vem do trabalho, do plano piloto, de ônibus, sai do ônibus e entra direto na escola para poder conseguir esse processo de formação, né, de complementação da formação, que não teve oportunidade, vamos dizer assim, na idade escolar adequada, né, da faixa etária. Então, como é também, Francisco, né, essa coisa de lidar, né, com essas pessoas que vêm do mundo, que estão aí, muitas vezes chegam, têm trabalhos exaustivos e estão aí fazem um esforço a mais, né, para chegar e ir direto para a escola, estudar, né, ficar mais 4 horas sentado, mais 3 horas e meia, 4 horas, sentados ali, nos ouvindo, né? Eu também tive uma experiência na EJA e sei que é uma outra realidade, né? Receber esses alunos e lidar com esses alunos na sala de recursos. São realidades mesmo diferentes, né? Eu fiz questão também de fazer o meu mestrado na EJA, porque a EJA, quando a gente entra na EJA, vai trabalhar com a EJA, a gente que tem experiência durante o dia e tudo, né? Com pessoas que estão na infância, pessoas que estão na adolescência, pessoas que estão na juventude, quando a gente vem para a EJA, a gente percebe uma diferença grande, até em termos assim, de estrutura. Eu costumo dizer assim, que a EJA ela é a prima pobre, né, da educação. Né? Mas quem trabalha com a EJA, eu gosto muito. Primeiro, que as pessoas elas estão lá por interesse, elas estão lá porque elas querem, né? E elas estão motivadas a mudar de vida, motivadas a aprender para tirar a habilitação para dirigir o carro, elas estão motivadas a estudar para passar no concurso, para melhorar o emprego que elas já têm, né? Então, elas, de alguma forma, claro que elas trabalharam durante o dia, a grande maioria, e elas estão com uma sobrecarga, então elas estão cansadas e tudo. Mas são pessoas que já estão a maioria, né? Hoje tem um número grande de adolescentes, mas a gente também aprende com esse grupo de adolescentes, né? Porque a maioria é adolescente pobre. É adolescente pobre que também foi excluído, né, desse meio durante o dia, que ele teve muitas vezes que ir para o noturno, para a EJA, porque ele precisou trabalhar para ajudar na renda familiar, ou ele foi também para a EJA porque ele foi com dificuldade de aprendizagem, foi reprovando e tudo. Então, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, nós como educadores, né? Então, são pessoas que eu trabalhei com histórias de vida e são pessoas que me ensinaram muito,
me ensinaram muito mesmo, né? Não estou dizendo que eu não tenha aprendido com outro público, só que essa aprendizagem minha com a EJA ela é mais imediata, né? Ela está ali no dia a dia, no convívio com, né, as dificuldades, mas também com as esperanças que as pessoas trazem. Então, é um grupo muito bom de trabalhar, apesar de todas as coisas, apesar das dificuldades, apesar de serem pessoas, a maioria empobrecida, né? Mas as experiências de vida e as histórias de vida delas, eu acho que acrescenta em muitos educadores que trabalham com a EJA. Não só eu, né, mas eu vejo assim, o depoimento dos professores do 101, há uns dias atrás, em uma reunião, né, como é que tinha sido essa questão dessa adaptação nesse meio tecnológico, nessa educação remota, e foram depoimentos que me emocionaram muito, assim, dos meus colegas. Então, trabalhar com a EJA é um enriquecimento muito grande para a gente, enquanto educador, né? Eu quero conversar com você um pouco sobre uma outra questão, ligada à educação também, mas é também do mundo, né, que nós conhecemos, né, que é a nossa formação, né, até alguém aqui comentou, né, você é um profissional politizado, uma profissional consciente, e você falou também que no seu mestrado você fez uma relação, né, de como se dá esse processo de alfabetização e essa relação com o feminino, né. Na EJA, né, nós encontramos muitas mulheres, né, e aí são mulheres que na fase, e a gente encontra relatos mil, né, de mulheres que pararam de estudar para cuidar de casa, pararam de estudar para cuidar do irmão, para cuidar disso ou daquilo, e voltaram já depois de muito tempo, e até depois de alguns processos de, vamos dizer assim, de libertação, né? Assim, você, a professora Francineia, né, que eu sei que é uma feminista de carteirinha, né, fazer como nós, né, podemos, enquanto pessoas, né, ir lidando com esses processos que a gente vai vendo nas escolas. A gente sabe que a gente encontra muito, né, muita violência contra as mulheres, a gente se depara com muitos alunas vítimas dessas violências, né, tanto na EJA, né, mas também nas séries, no ensino regular, vamos assim dizer. E, assim, você, a Francineia, que nós conhecemos, sabemos que é uma pessoa extremamente politizada, né, feminista, como percebe isso, né, nos seus locais de trabalho por onde você atuou? Eu acho que o educador ele tem que estar atento para a gente não naturalizar essa questão da discriminação, né? Seja contra a mulher, seja contra o negro e a negra, seja contra o índio, seja contra as pessoas, né, LGBT. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, por quê? Porque a pessoa que ela consegue lidar com essas diferenças, ela é uma pessoa que tem uma plasticidade cerebral maior, então ela é mais inteligente, né? Além disso, nós temos uma sociedade diversa. Se a gente não estiver atento para essa diversidade dentro da escola, a gente não está atento para a nossa sociedade, não é? Em relação à mulher, a coisa ela é mais, como diz, né, muita gente, a coisa ela é mais embaixo. Por quê? Essa questão da subalternidade da mulher, ela foi construída historicamente, né? E aí muita coisa se naturalizou. Então é importante a gente fazer, desde pequena com as meninas. Ontem eu estava vendo uma live em que a professora falava que uma criança, uma menina de 7 anos, ela já tem consciência da subalternidade dela em relação ao menino. E o menino de 7 anos, ele também já tem
consciência de que, como se ele fosse superior, ou se ele tivesse mais direitos em relação às meninas, né? E isso, a gente precisa desconstruir isso enquanto sociedade, não é? A gente precisa, por quê? Porque nós, mulheres, nós sofremos muito. Nós sofremos muito. Independente da nossa classe social, a gente sofre pelo fato de sermos mulheres. Claro que a mulher pobre e negra, ela sofre muito mais do que uma mulher branca, uma mulher da classe média, mas isso não exime o sofrimento da mulher, né? Independente da classe social que ela esteja. Então, a gente tem que perceber, principalmente, a escola ela tem que ser esse lugar de debate. A escola ela tem que trazer para dentro dela essas questões. Ela não pode naturalizar essas questões do machismo, essa questão da violência contra a mulher, né? Então, quando a gente, por exemplo, uma questão da infância mesmo, que a gente pega a menina e já, como se a gente já colocasse num vidro aquela menina, porque ela é delicada, porque ela é como se ela pudesse, né, quebrar se ela for soltar uma pipa, como se ela fosse brincar de carrinho junto com os meninos, né, ou fazer as mesmas coisas que os meninos. A gente tem que criar as meninas de uma forma que elas se sintam, elas podem até não querer brincar de soltar pipa, mas ela tem que saber que ela tem o direito, é ela que não está querendo ir, mas se ela quiser, ela tem que ir, entendeu? Então, a gente tem que ter uma educação desde muito pequena, já com as meninas e com os meninos também, porque não são só as mulheres que sofrem com machismo, os homens também sofrem com machismo, né? Existe uma sobrecarga muito grande dos homens. Essa coisa do homem não poder se expressar, o homem não poder chorar, não é? Isso é uma coisa extremamente violenta com o homem também. Então, nós precisamos mudar, e nós mudamos, a sociedade, ela muda. Eu sou freiriana, a sociedade, ela muda por meio da educação. Então, a escola, ele é esse lugar. É importante a menina chegar lá na casa dela e falar assim, ai, mãe, não sou só eu que tenho que ajudar nos trabalhos domésticos. O meu irmão também tem que ajudar nos trabalhos domésticos, não é? Porque quando a gente crescer, a gente pode ir para uma universidade fora daqui, a gente tem que morar sozinho. Eu vou morar sozinho, meu irmão também vai morar sozinho. Ele não vai ter nem a mim, não vai ter você, mãe, para estar lá fazendo as coisas para ele, não é? Então, essa questão é importante a gente ir trabalhando com essas mudanças, né? Além de trabalhar com essas mudanças, a gente trabalhar também com o acolhimento dessas pessoas que sofrem violência. O meu projeto de mestrado, ele foi numa direção devido a uma situação que surgiu de violência contra uma aluna minha, né? E aí, uma aluna minha na época, que sofreu violência e que foi uma história, assim, bem, bem triste. Ela, jovem, bonita, e ela, assim, ela foi impedida de estudar durante a infância por causa da pobreza, casou muito cedo, e aí ela foi impedida também de ir para a escola. Ela continuou tentando com o companheiro e tudo, e ela conseguiu ir, mas ele ia levá-la e buscá-la todos os dias na escola, sabe? E muitas perguntas, muitas coisas, assim. E era uma pessoa que sofria violência doméstica, né? Então, essa questão a questão da liberdade, ela é importante. Quando a gente vê as pessoas ali que estão acuadas, que estão, principalmente mulheres, a gente tem que estar atentas, porque as meninas também, elas já começam, muitas vezes, esses relacionamentos, já uns relacionamentos abusivos, né? E ela tem que receber essa formação para ela identificar que aquela relação que ela está
é uma relação abusiva, é uma relação que faz mal a ela, né? Então, a gente tem que desnaturalizar as coisas, né? Desnaturalizar a questão de que a mulher é submissa, né? Então, desnaturalizar essa questão de que o homem é superior, somos todos iguais, não é? Então, a escola, ele é o lugar para essa construção. Com certeza, né? Olha, você vê que conversa boa passa rápido, viu? Nós já estamos aí encaminhando para quase uma hora de bate-papo, né? Então, nós estamos chegando aí ao final da nossa live, né? Foi uma grande alegria te receber, Francineia. Lembrar as pessoas que nos acompanham, que na próxima semana nós teremos 2 lives, né? Nós teremos uma live na quarta-feira, vai ser uma live especial com o Luciano, o chefe da Unigep, sobre remanejamento, com os colegas publicizem nas suas escolas, uma live onde o Luciano vai tirar as dúvidas sobre o remanejamento, e na quinta nós teremos a live com o professor Alexandre Magno, é o nosso convidado, vamos falar muito de diversidade da educação, né, vamos lá muito, né, dar continuidade à nossa conversa, né, e ao mês de homenagem aos nossos professores e professoras, né, quando eu falei, né, eu quero você no dia para a gente abrir o mês de homenagem aos professores, né, por concordar com uma pessoa que falou aqui no comentário, né, que você é para nós em Planaltino uma referência, né, muito importante na educação. Então, assim, muito obrigada por você ter aceito, né, aí fazer suas considerações finais, deixar suas mensagens finais aí para as pessoas que nos acompanharam hoje, né, e que vão nos assistir, porque depois a gente disponibiliza o link para quem não pôde ver ao vivo, poder ficar aí assistindo, tanto aqui no Facebook como no YouTube do Vozes da Biblioteca, a gente vai disponibilizar o link depois. Então, vou agradecer a você, né, o convite. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, a Lauana. Né? Lauana está em São Paulo, né? Mas fui a primeira professora dela. Né? E é bem emocionante a gente ter esses laços, né? Porque a gente passa também, muitas pessoas passam por nossa vida, né? E a gente também passa pela vida das pessoas, né? E fica esse vínculo, né? Esses laços aos meus colegas de trabalho, né? Bom saber que vocês assistiram, que vocês gostaram. E eu estou à disposição, gente. Continuo trabalhando, né? Entrei com o meu processo de aposentadoria agora das 40 horas, né? Porque no final do ano eu vou ter... Já tenho tempo de secretaria, mas não tenho idade, né? Então, no final do ano eu vou ter idade. Então, entrei aí, vou me aposentar, mas aí eu vou continuar com a minha matrícula de 20 horas, né? Até onde der, assim. Porque eu acho também que a gente tem que estar... É importante para a gente. O trabalho, para mim, ele é muito importante, né? E, de alguma forma, ele me ajuda também nas minhas questões enquanto pessoa humana, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, né? E agradecer a todos pelos comentários carinhosos, né? Agradecer a Anete, que foi minha grande ajuda, que minha amiga Anete, que foi minha grande ajuda aqui com as tecnologias, né? E é isso, muito obrigada a vocês da biblioteca pelo esse trabalho lindo, né? É isso. Que bom, né? E muito obrigada. Né? E até a semana que vem, a todas e todos, né? Na quarta-feira nos encontramos para falar de remanejamento interno e externo, e na quinta-feira nos encontramos novamente para falar de diversidade e educação com o professor Alexandre Magno. É imperdível, gente, Alexandre Magno. Um abraço para vocês. Até a próxima semana. Até.